Olá, mulher querida, como vai? Seja bem-vinda a Abrindo a Caixa Preta, um espaço onde nós vamos falar, aprofundar sobre algum tema relacionado à libido, sexualidade, hormônio, porque é isso que eu trabalho aqui nesse canal, nas minhas mídias sociais. Eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta integrativa, sexóloga, ensino mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de forma natural. E hoje nós vamos abrir a caixa preta da disfunção erétil. Então, a nossa conversa vai ser: ele broxou e a culpa não é sua. Mulher, a culpa não é sua por tudo que acontece. Que cultura é essa da culpa que nos persegue, especialmente se você também é mãe? A partir do momento que a gente é mãe, essa culpa, né, vem de maneira assim devastadora. Parece que tudo que acontece é nossa responsabilidade. Então, primeiro vamos trocar aí a palavra culpa por responsabilidade, mas nem isso, tá? Ele broxou e não é sua essa responsabilidade. Por favor, porque senão mais uma coisa para pesar. Já é tão difícil, já tem tantas coisas para a gente desmistificar, para a gente desconsiderar, para a gente ressignificar com relação à nossa sexualidade, ao nosso papel de mulher. Então já são tantos tabus, são tantas coisas que estão aí abafando esse aspecto que é tão natural em nós, que é a nossa sexualidade, e não dá para a gente comprar, para a gente pagar essa conta da disfunção erétil. Então, vamos falar aí, disfunção erétil, né? Disfunção erétil. Então, a ereção peniana, ela não está funcionando, ela está disfuncional. E sim, isso pode ser constrangedor nessa, né, para esse momento, para essa relação, especialmente se é a primeira vez que acontece com esse parceiro, se esse parceiro é novo, né? Se esse parceiro ele é jovem, né? Então pode ser um novo parceiro na sua vida, pode ser um homem jovem. E também se ele não for um homem jovem, né? Isso bate aí, assim, paralelo ao que a gente vai sentindo com relação à perda de viço, ou as nossas rugas, a nossa flacidez, né? A nossa perda da juventude, da jovialidade à medida que a gente vai envelhecendo. Isso pode ser bem pesado para a maioria das mulheres, para muitas mulheres, isso é muito impactante, né? E a mulher realmente se confunde e fica arrasada pelo processo do envelhecimento, para o homem também, né? Essa contrapartida aí, o aspecto da disfunção erétil, broxar, né? Não é nada agradável naquele momento da relação, impacta sim, pode não ser agradável para você, e saiba que muito menos para ele. O que acontece, né? Então, essa disfunção, ela acontece no momento da nossa resposta sexual, que é o momento da excitação. Então, nós, homens e mulheres, né? Nós temos um processo de excitação que o nosso corpo vai respondendo aos estímulos excitatórios, né, aos estímulos estimulantes, redundante falar, né? Então, de acordo com o estímulo, o nosso corpo vai respondendo. Esse estímulo pode ser visual, então pode ser porque a gente vê uma pessoa bonita e aquilo nos excita, né, com o homem. Costumamos falar que o homem é muito mais visual do que a mulher. Ok, pode ser, né? Então, o homem se estimula pela visão. Quando a gente fala que o homem é visual, não quer a visão que o estimula, não necessariamente é aquilo que você imagina que está estimulando. Por exemplo, né? O homem gosta de ver o corpo da mulher. E às vezes a mulher tem uma neura, né? E fica completamente preocupada e não natural naquele momento ali, se ela vai virar e tem uma dobrinha de um lado. Né? Pode ser que alguns homens liguem para isso, né? Mas a grande maioria não. A grande maioria, assim, a mulher está preocupada com
uma celulite com uma estria, né, existe uma brincadeira, o homem assim, nem sabe o que é estria, o que é celulite, assim, porque ele gosta dessa visão, mas não quer dizer que ele está esperando um corpo perfeito. E sim, na nossa sociedade, né, que traz esse culto ao ideal de beleza, da juventude, né, esses corpos bonitos aí, que seguem um padrão, eles são buscados por homens e por mulheres. Mas às vezes as mulheres têm uma autocobrança, uma impressão que isso é mais do que na verdade é. Bom, isso foi um parêntese. De acordo com o estímulo, a gente se excita, pode ser que a mulher tenha, né, se excite bastante, algumas ao ver um homem, ao ver um corpo, o homem ali, pode ser um estímulo tátil, sensorial, pode ser um cheiro que desperta, pode ser um som, uma música, né, uma fala no ouvido, o timbre da voz, né, então várias coisas aí excitam, e nesse processo de excitação, o nosso corpo responde o dele também, né? O corpo masculino, hoje nós vamos falar da ereção, né, isso tem um aumento da circulação sanguínea em geral, isso leva a um aumento da circulação em geral, no corpo inteiro, sanguínea, né? Por isso que a gente esquenta, o sangue circula com vigor aí no nosso corpo, no corpo do homem, e existe um aumento da circulação genital. Essa circulação genital no homem vai ser responsável pela ereção. Então, o sangue passa, né, no pênis, enche os vasos, e isso dá essa ereção. A ereção é um processo? É um processo. Não quer dizer que vai ter uma rigidez, uma ereção muito forte todo o tempo. Então, de acordo com esse processo de excitação, de acordo com as variações individuais e com a idade, a rigidez dessa ereção muda. Como, ao mesmo tempo, está acontecendo com a mulher no clitóris. Né? Essa mesma ereção, a gente fala que o clitóris, né, corresponde fisiologicamente, responde da mesma forma, né, à demanda da circulação, a ereção clitoriana, então existe isso aí como se fosse o nosso pênis, né? Mas o clitóris é uma estrutura visivelmente pequena, né? Tem uma parte posterior que não está visível, enfim. Mas o pênis, ele tem essa ereção. Ele pode estar com uma ereção, né, menos erétil ou mais erétil, e pode estar mais ou menos rígido. Isso varia. Para o mesmo homem, isso varia, por exemplo, com relação à idade. Mas isso varia de um homem para o outro. Então, sim, tem um homem que tem uma ereção mais fácil, uma rigidez, né? Essa ereção promove um pênis mais rígido, e isso às vezes sim tem a ver com o tamanho do pênis. Então, existe toda uma questão assim, nossa, né, o pênis grande, os homens têm essa neura, assim, eles acham que tem que ter um pênis maior para ser, né, para se sentir mais viril, e um pênis mais longo, ele demanda mais sangue, mais volume. Às vezes é mais difícil manter uma ereção muito rígida nesse pênis mais longo, né? Então pode ser interessante não ter um pênis muito longo, porque ele vai ficar rígido com mais facilidade, né? Mas isso tem a ver, né? Isso varia de acordo com a própria pessoa ao longo da sua vida. E de acordo, né, de homem para homem. Então, vai ter homem que tem uma ereção mais rígida do que outro. Esse que tem uma ereção mais rígida, essa rigidez é diferente dos 20 aos 40 e aos 60. E o outro que era menos rígido também vai ter uma diferença, né, ao longo da sua vida. A tendência é que seja mais difícil, né? Essa ereção vai perdendo um pouco em rigidez, né? E em rapidez, né? Com que essa resposta acontece. No processo de envelhecimento ao longo da nossa vida, então essa ereção vai mudando, como o nosso corpo feminino e masculino, né? O tônus muscular vai mudando, então essa ereção que demanda da circulação aí varia. Isso também varia de acordo com a condição de saúde, com comorbidades, né? Por exemplo, a diabetes é uma doença que compromete a circulação, compromete a ereção, né? Então, a pessoa pode ter uma disfunção erétil pela diabetes e, às vezes, pelos medicamentos diversos que toma aí para, né, para várias doenças. Então, isso pode afetar
na ereção também, como hábitos de vida. Então, fumar compromete a ereção, bebida alcoólica compromete a ereção bastante, isso às vezes até homens bem jovens, assim, garotos de 20 anos, por exemplo, tá lá no embalo da balada e na hora que vai, né, da balada ali, bêbado, se usa droga, então mais ainda, né, algum tipo de droga, mas principalmente bebida, né, a pessoa bebe muito, tá lá no maior embalo, né, até com muita excitação, tá ali numa paquera, e na hora que vai para o ato, perde a ereção, ou não tem uma ereção, ou tem uma ereção não suficiente para a penetração, né, é o que a gente fala que é uma ereção, né, que ele tá ali, deu meia bomba, né, o que é meia bomba? Começa um processo de ereção, mas que não tem a rigidez suficiente para penetrar. Então, várias coisas interferem. Hábitos de vida, prática de atividade física. Então, o homem que é mais vigoroso, que tem prática de atividade física, né, ele tem uma melhor condição de saúde, sim, ele tem uma melhor resposta, né, ao estímulo, uma melhor resposta erétil. E também, né, as condições ali do assoalho pélvico. Condições da próstata também interferem, condições hormonais, então aqui sim, né, muitas vezes vocês me ouvem falar aí da mulher querendo fazer reposição de testosterona, né, existe toda uma coisa, mas sim, a testosterona é o hormônio masculino, e da mesma forma que a gente dosa o estrogênio para ver, né, a nossa condição hormonal e às vezes sugerir uma reposição hormonal, avaliar sintomas, a testosterona para o homem, sim, aí no homem ela tem uma relação, né, de valores aí que pode ser observada. Então, se tem, né, isso varia essa dosagem, esses valores aí para cada idade. Então, se o homem está tendo disfunção erétil, né, ou se ele tem uma disfunção erétil, a dosagem de testosterona, se ela estiver abaixo, né, pode ser mexida, pode responder aí e pode melhorar isso, como também as condições da próstata. Então, alterações na próstata não quer dizer que o câncer, né, mas alterações aí na próstata, que vai ser a glândula produtora do hormônio, vai ser, né, vai repercutir nessa ereção. Pois bem, esse processo de excitação, né, que eu falo que vem esse sangue e que vai dar essa rigidez, né, ou vai dar uma rigidez não suficiente para a penetração, esse processo, pessoal, é dinâmico. Então, vem comigo, atenção nessa parte aqui. O processo de excitação, ele é dinâmico, ele não é um contínuo, e ele não é alguma coisa que necessariamente ele é crescente. Sim, ele é crescente, mas não quer dizer que vai tendo essa subida linear. Então, a gente pode ter um estímulo, isso tanto para o homem quanto para a mulher, né? Por exemplo, a gente está num momento e recebe um carinho, assim, uau, numa região que, para mim, é super gostosa de receber. Isso excita mais naquele momento. Depois a pessoa muda de lugar, muda de posição, né? E aí, o próximo estímulo, na sequência, ele pode não ser tão intenso para a pessoa, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, com o homem também tem um estímulo, e pode ser que não que os outros estímulos não sejam bons, mas aí, de repente, vai um platô aqui de excitação mesmo, disso ser bom, disso ser um estímulo, né, que te causa resposta, né, que te dá tesão. Então, tem um estímulo e vai ter aquele, né, um equilíbrio dinâmico. Nesse equilíbrio dinâmico, pode ter uma perda de ereção, né, em algum momento. Assim. Se o homem tem uma rigidez mais baixa, uma dificuldade maior em sustentar naturalmente, nesse momento aqui, isso pode não ser suficiente para penetrar, por exemplo, né? Pode ser uma rigidez suficiente para algumas coisas, mas não para penetração. Por exemplo, né, as pessoas que têm a prática do sexo anal. Para o sexo anal, a gente precisa de uma rigidez bem mais firme, né? Então, tem homens que têm, que gostam, que tem parceiro ou parceira, né, que permite, e chega em um determinado dia, não consegue
a penetração anal, porque a rigidez não está suficiente, ok? Bom, então, essa ereção, ela é dinâmica. É muito importante você saber isso. Como é muito importante o seu parceiro também saber isso. Sabe o que significa? Tá tudo bem. Tem hora que, como para nós também tá tudo bem, tem algum momento que você está bastante animada e outros momentos você está menos, tá? Então, é isso que acontece. Se houver uma expectativa de que essa ereção vai ser, né, aquela rigidez toda, todo o tempo, ambos vão ficar desconfortáveis. E pode ser que o homem saiba disso porque ele convive com o corpo dele, mas você não, então saiba disso. E não quer dizer que nesse momento que perdeu um pouco, que é porque o seu estímulo foi ruim, né? Eu falei aí que o estímulo pode não ser tão excitante na percepção dele, não quer dizer que o estímulo foi ruim. Ou mesmo que o estímulo seja muito bom, é uma variação. A fisiologia, gente, ela é dinâmica. Quantas vezes, mulher, você recebeu um estímulo super gostoso, né, que te excitou, e na hora que você foi ver, foi tocar, a sua lubrificação não estava compatível com o nível do estímulo que você estava percebendo. Ou seja, você achava que estaria mais lubrificado do que esteve naquele momento. A mesma coisa acontece. Pode estar tendo um estímulo de um tesão danado e por algum motivo, que inclui cansaço, que inclui a bebida alcoólica, que inclui o estresse do dia a dia. É tão multifatorial, gente. São tantas coisas que interferem que o que eu quero deixar de recado aqui é que a última coisa é que essa culpa é sua. E pode ser que varia, né, de parceria, porque que o homem sente que, às vezes, com uma outra parceira, com uma outra namorada, foi mais fácil, né, com outra mulher, como nós, mulheres, sentimos também, porque isso é processo de excitação, e, às vezes, uma coisa que é diferente, início de relação é diferente, gente, relação estável, é um desafio, é preciso investir em cultivar momentos, cultivar estímulos, porque uma das coisas que influencia na libido, na excitação, é o fator novidade, é o fator paixão. Mas isso não é sua culpa. Isso é fisiológico, isso acontece. Então você precisa saber, e seu parceiro também precisa saber. A partir do momento que isso acontece, o que fazer continua. Existe uma reação à perda de ereção, né? Quando é uma perda completa, assim, então, né, o pênis ficou de repente flácido e não recuperou essa ereção nessa relação, e normalmente não recupera, né? O fato de não recuperar pode sim sofrer interferência da, do estado emocional que a pessoa fica naquele momento, né? Por exemplo, se é um cara jovem que bebeu um pouco, né? Pode ser que ele nem tivesse bêbado, mas que bebeu até para perder a vergonha ali, era mais tímido, e aí de repente chegou na relação, ele não tem ereção, ele vai ficar muito envergonhado, e isso sim por si só vai afetar, né? Nessa dinâmica aí, nesse período depois. E o que acontece, gente, nesse momento que tem essa perda de ereção, por ansiedade, muitos homens, em um primeiro encontro, criam mais expectativa. E aí, meninas, a gente tem que entender o lado masculino, porque, né, outro dia eu falei aqui sobre a mulher fingir orgasmo, para o homem fingir ereção é impossível. Então, né, o peso para a gente, né, de fingir, de estar satisfeita, né, de estar excitada, mas para o homem também é muito pesado, porque ele precisa funcionar, ele precisa ser viril, né? Existe uma cobrança dessa virilidade, e se ele não é viril, se ele não tem, ele não é homem o suficiente. E isso é muito pesado para os homens. Né? Essa cobrança, essa sociedade machista, ela cobra da mulher, mas ela também cobra muito do homem. Então, esse machismo, ele não é ruim só para a mulher. Homens que se consideram machistas. Atenção,
né? O machismo faz isso com vocês também. Pois bem, nesse momento que ele perde a ereção, é muito comum ele, né, ficar muito envergonhado e interromper o ato, assim, né, com muita vergonha, com muito constrangimento, assim, parar, se levantar, né, se é um primeiro encontro, e daí a pouco, me desculpa, não sei o quê, e vai embora, né, e acaba com aquele momento. E eu também vejo muitas mulheres, e aí parece até um fatorzinho vingança, assim, né? Mulheres da relação estável, né, de muito tempo de relação, e não é o mais frequente, porque às vezes nas relações estáveis as mulheres vêm queixando muito libido, né, com isso aqui que eu trabalho, a gente está trazendo isso para despertar a sua libido, e esse ponto da disfunção erétil interfere na nossa libido se a gente compra essa responsabilidade. E às vezes a mulher está com uma demanda e na hora que ele brocha, que ele perde a ereção, ela trata esse homem na cama, naquele momento ali, com muito desprezo. Isso não deve ser feito, não faça isso, porque esse homem vai se sentir ameaçado na honra dele. Esse homem vai se sentir profundamente humilhado. E vai ser muito difícil, assim, a dinâmica dessa relação vai ficar muito difícil depois. Se ele perdeu a ereção, entenda que isso acontece, como às vezes a gente lubrifica menos, como às vezes a gente tem que estar com menos tesão, e isso aconteceu, essa ereção pode reiterar nesse mesmo momento, né? Nesse mesmo bate-bola, nessa mesma jogada aí, né? Nesse mesmo encontro. Pode ser que não, né? Pode ser que não tenha mais ereção, que chegou num tempo de latência ali, seja qual motivo for. Mas se houver chance de recuperar essa ereção, para isso acontecer, você não pode ter esse ponto de desprezo, porque se a fisiologia dele ia cooperar, se você tem uma atitude, né, de desprezo, pode saber que isso aí afunda de vez. O que é preciso fazer é continuar. Não continuar conferindo. Como quando a gente lubrifica menos, a gente não deve ficar lá conferindo toda hora. Então, não é dar um beijo e ficar lá, né, apalpando para ver se teve uma ereção. Continua, receba estímulo, faça coisas que você sabe que ele gosta, que estimula, porque esse momento do sexo não é só a penetração, apesar de que principalmente para o homem é uma parte, né, super importante, mas ele vai se sentir apoiado, ele vai se sentir à vontade com você, sabendo que ele pode broxar e que isso não vai fazer dele menos homem. Essa é a melhor forma que você pode apoiar. Então, continuar, e às vezes, daqui a pouco sim, vai acabar, né? Ele pode se satisfazer de várias formas, mas depois ele sentir, né? O homem se conhece, como a gente se conhece também, né? E ele vai sentir aquele time, assim, que não vai dar mais, assim, seja pelo que for. Às vezes ele está cansado, às vezes é qualquer um desses fatores que eu trouxe aí. E sem drama, mulheres. Não saia comentando isso com as pessoas, né? Porque isso, mesmo que, né, a pessoa não conte, outras suas amigas, assim, né? É diferente, assim, um compartilhar de algo que aconteceu, mas que eu tô falando, assim, não leva isso para nenhuma roda, de nenhum lugar. Preserva essa pessoa, que pode nem ser o seu parceiro, né, de longa data, assim, mas isso é um respeito. Como a gente não gostaria, né, que o homem saísse respondendo ou comentando, assim, que você estava mais ressecado, assim, isso é da sua intimidade, isso é um momento do casal, né, isso deve ser preservado, né, isso é importante. Então, né, continua. Outro dia vai ser diferente. Esses altos e baixos, né, essa resposta que é dinâmica, ela não é linear, isso acontece, isso é do ser humano. Mas, se isso se torna uma constante, é preciso olhar o que está por trás.
porque tem muita coisa para ser feita. A fisioterapia do assoalho pélvico para os homens também funciona, né? Assim como vocês vêm até mim para a gente trabalhar a questão da sexualidade através também do assoalho pélvico, o homem também pode trabalhar através do assoalho pélvico. Mas primeiro é preciso ele procurar um urologista, né? Primeiro aí é o profissional que mais vai entender para ajudar, né? Isso aí. E é assim, foi em um médico que não gostou, procura outro. Mas, né, os urologistas estão habilitados para lidar com isso. E vai ver toda essa questão de medicamento. E aí já olhe e incentive esse homem a fazer atividade física, né, a perder peso, porque a obesidade também conta, a rever as medicações. Às vezes, uma melhor condição de saúde vai diminuir a dosagem de remédios, não é que vai tirar aleatoriamente. Às vezes, a hipertensão dele pode ser controlada com exercício e essa dose de medicamento ser menor do que ele está lá, obeso, sedentário. Com certeza é diferente. O diabetes dele vai ser controlado pela alimentação. Então, práticas de hábitos saudáveis também influenciam aí. Mas, com certeza, é preciso olhar como que está essa dosagem de testosterona. E não se assustem, homens, que não quer dizer que você tenha nada na próstata por isso, né? Essa dosagem hormonal, ela né, varia não apenas com a questão, né, de uma disfunção da próstata. Sim, pode ter uma disfunção da próstata. De qualquer forma, se tiver a próstata envolvida, ou mesmo não tendo, a fisioterapia do assoalho pélvico pode te ajudar bastante, né? Os exercícios, assim como as mulheres fazem, os homens também fazer. Então, existe luz no fim desse túnel, né? Essa caixa preta, ela pode ser clareada, ela foi revelada aqui nesse momento. Então, é imprescindível que você preste atenção nisso tudo que está acontecendo. Então, primeiro, saiba que não é sua culpa, que não existe culpa, mas se a gente tiver que falar de responsabilidade de alguém aqui, de quem que vai ser dele com relação à sua própria saúde. Né? Se é uma pessoa que não se cuida, que está aí, né, com práticas não saudáveis, fumando, bebendo, comendo demais, sem prática de atividade física, tomando aquele tanto de remédio, né? Isso tudo interfere, isso tudo são fatores que são modificáveis e que vão ajudar muito nessa virilidade e que vai ajudar muito, né, nessa libido. O que não dá é para você comprometer a sua libido achando que você é menos mulher, né? Então, não pega por aí. Não existe isso de você ser menos mulher. Você não tem que ser responsável pela ereção dele. Presta atenção, mulher, porque isso é muito importante para você. Não pega mais essa carga. As nossas cargas, as nossas sobrecargas influenciam muito na nossa libido. Então, curte aí bastante, desencana, vai viver um momento a dois leve, né, tranquilo, divertido. Se não tiver ereção, para você, mulher, pode ser uma super oportunidade dessa relação cultivar muitas outras coisas que vai desfocar do evento penetrativo. Leva para esse lado, e isso pode ser para você um momento super rico de muito aprendizado. E aí, na hora que você desencana, a coisa pode melhorar assim bem mais rápido e sem esforço. Então, fiquem comigo, esse foi mais um Abrindo a Caixa Preta. Se você tem alguma sugestão, quer me ouvir falar de alguma coisa específica, traga para mim nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem e eu agradeço e vou trazer aqui para você o que você pedir, né? Se estiver ao meu alcance. Um grande beijo.